Inicialmente nesse vídeo vamos falar sobre conjuntos numéricos, além de depois falar sobre fração, potenciação e radiciação. Em conjuntos numéricos, a gente tem 5 grupos de conjuntos. Tem os dos naturais, representados pela letra N, que são todos números inteiros e positivos, além de incluir o zero. Nesse caso, não entra nenhum número com vírgula, certo? Então, a gente tem 0, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo e assim sucessivamente. Os números inteiros, além de trazer os valores inteiros, eles também acrescentam os inteiros negativos, como menos 2, menos 1, menos 4, menos 50. Além, então, de trazer já os inteiros que os naturais traziam, são acrescentados os negativos, certo? Nos racionais também tem essa sequência, então tem os números inteiros, certo? Agora é incrementado, é adicionado os números com vírgula. Então, dentro dos números racionais, a gente vai ter um meio, por exemplo, que é 0,5, ou como aqui a gente tem menos um meio, menos 0,5. Então, frações, 2,18. O raiz de 9, que é 3, ele entra dentro dos racionais, embora 3 seja um número natural também. E também a gente tem a incrementação dos irracionais. Os irracionais são aqueles números que a gente não consegue descrever todas as suas casas decimais e a gente não consegue transformar ele em uma fração geratriz, que é o caso do raiz de 2, que a gente usa aproximadamente 1,4, raiz de 3, que é aproximado 1,7, o número de π, que é 3,14, e o número de Euler, que são todos números aproximados que a gente trabalha, mas a gente não consegue descrever ele exatamente todos os seus valores decimais em uma fração geratriz, tá? Além de ter os números reais que compreendem todos esses conjuntos, certo? Dentro dos conjuntos numéricos, a gente pode trabalhar com operações de sucessor e antecessor. Sucessor é aquele número que sucede, que vem depois. Então, A mais 1. Por exemplo, o sucessor de 5, 5 mais 1, que é igual a 6. O antecessor é aquele que vem antes. Então, 5 menos 1 igual a 4. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente for trabalhar com sucessor e antecessor de número negativo. Por exemplo, se a gente tiver menos 7 mais 1, fica menos 6. Que depois do menos 7, a gente tem o menos 6. Porque se a gente pegar numa reta numérica, ela vem menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim ela vai indo. Então, nos negativos, ela vai decrescendo o valor, e depois, nos positivos, ela vai crescendo, certo? Então, nesse caso, menos 6 é maior que menos 7, por isso é o sucessor. E o antecessor de menos 7 seria menos 7 menos 1, que seria o menos 8, que ele vem aqui na nossa reta antes do menos 7, certo? Continuando, a gente tem alguns sinais muito importantes nas operações, que é o sinal de igualdade, o sinal de menor que e o sinal de maior que. Quando a gente tiver uma igualdade, a gente vai ter, por exemplo, 10 é igual a 10. É uma igualdade, a gente tem que dos dois lados vale 10. Quando a gente tiver menor que, a gente vai estar falando aqui que 5 é menor que 10. Tá certo, 5 é um número menor que 10. Agora, quando a gente estiver falando maior que, a gente pode, por exemplo, botar aqui 100 é maior que 1. 100 é um número maior que 1. E muito interessante tu cuidar que o número maior, ele sempre vai estar do lado da boca maior desse sinal. Por exemplo, aqui é o lado maior. Então, aqui tem que estar um número maior da expressão. Se a gente botou 5 aqui, desse outro lado tem um número menor que 5 para satisfazer essa expressão. Então, a gente lê como 5 maior que 1. Está correto. Alguns exemplos aqui que a gente teve na tua prova. Por exemplo, 10,001 menor que 9,99. Bom, a gente sabe que 10 é maior que 9, só pegando a parte inteira. Então, essa parte já estaria errada. Então, a gente teria o quê? Que aqui está errada, porque 10 é maior que 9 e 10,001 é maior que 9,99.
Aqui é a mesma coisa, a gente pode analisar só a parte inteira no primeiro ponto. Se for a mesma parte, a gente deve analisar a parte decimal. Mas nesse caso a gente tem 2,09 e 1,9. O 2 é maior que o 1, então já satisfaz a nossa operação. Mas caso a gente tivesse, por exemplo, 2,99 maior que 2,81. Como ele tem a mesma parte do numeral aqui na frente da vírgula, 2 e 2, a parte do valor, a gente então desconsidera e analisa só a parte decimal, certo? E a gente sabe que 99 é maior que 81. Então, essa operação ia continuar sendo certa, certo? Quando for valor negativo, por exemplo, menos 20 menor que menos 10. Menos 20 é um número menor que menos 10, porque aqui na nossa reta numérica o menos 20 está mais longe do zero, tá? E o menos 35 menor que 5. O número negativo sempre vai ser menor que o número positivo, tá bom? Continuando aqui,